Alan Izumizawa, né? Vamos lá. É mestre em artes visuais pelo programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Estadual de Campinas, com a pesquisa intitulada Um Corpo que Falta, Vestígios de Ação a partir de um Processo Curatorial, sob orientação da professora doutora Silvia Helena Furegatti, com apoio da CAPES. Muito legal, a gente tem que sempre avisar quando tem o apoio da CAPES, porque é ralado conseguir esse apoio da CAPES. Eu também fui contemplada pela CAPES, né? Assim, um programa de fomento de cultura e de ciência, né? Que a gente sabe que está meio caidinho agora, mas quando funciona, funciona, né? Graças a Deus. Possui bacharelado em artes visuais pela mesma universidade, é cofundador do Espaço Cultura Torta, localizado na região central de Campinas, e é cofundador da residência Natural, Mente, na cidade de Itu, São Paulo. E eu acho isso muito legal, Alan, você levar para esses outros eixos, né, essa possibilidade de espaços de discussão de cultura, de trabalhos curatoriais, de estar, né, fomentando ali junto com os artistas uma reflexão e uma produção em arte. Eu acho muito legal essa deslocar do eixo, né? Então, dentre as principais exposições como curador, destacam-se Quando Sou Aquilo que Não Lembro Que Fui, adorei o nome, Condição de Chegada, que foi no MAC Campinas, a anterior foi no SESC Sorocaba, tá? Reflexões Públicas e Privadas no MAX, que é o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que é uma gracinha, conheci. E não estava na Labio, mas eu vou colocar, teve uma exposição que chamava Latitude Art Far, que o Alan curou, né? E foi daí que eu conheci o Alan, isso foi em setembro de 2020, parece que foi 200 mil anos atrás, né? Que foi uma curadoria diferente, foi uma curadoria feita dentro do acervo da Galeria Colgamaro, né? E aí ele tinha uma pergunta, né? um eixo, né? Que chamava Corporificação em Body, _Mente, e aí ele trouxe, elencou, né, umas pessoas dentro dos artistas, né, da galeria, e aí assim, a gente teve esse primeiro contato, que ele fez uma leitura incrível do meu trabalho, foi uma coisa maravilhosa. Então hoje inverte, né, Alan? Hoje eu que vou te entrevistar. Sim, Então é isso. Então seja bem-vindo à live Diálogos Criativos Sistêmicos. Tudo bem? tudo bem. Boa noite a todos e todas. Kátia, muito obrigado pelo convite. Acompanhei as suas lives e agora estou aqui, né? É muito engraçado que nas lives geralmente eu entrevisto, hoje eu estou sendo entrevistado, então muda um pouco, né, a dinâmica. E, enfim, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui para a gente bater esse papo. Muito contente com essa oportunidade. Sim. E aí, gente, o tema da live tinha que ser, claro, né, curadoria nas artes visuais, né? E aí a gente vai começar de vários lugares, sabe? Alan tem para onde vai, eu nunca sei, a gente vai conversando, tá bom? Então, olha só, primeiro para quem está chegando, né, assim, quando a gente pensar, né, qual que é a origem da curadoria em arte, né? E a gente vai lá atrás, na época das grandes navegações, né, das explorações oceânicas, aí lá atrás, século XV, mais ou menos, que tem essas grandes navegações e essa coisa de buscar de um lugar distante, né, objetos raros, diferentões, né, e aí montam-se os primeiros gabinetes de curiosidades, eles são assim nomeados. Ainda não existiam museus nessa época, mas tinha os gabinetes de curiosidades, que é onde traziam, né, coisas, né, diferentona, e aí começa essa coisa do colecionismo, né? Então quem tinha essas peças, poxa, tem que organizar, colocar no espaço, um certo nível de organização e catalogação. Então começa ali, né, essa origem de um colecionismo um pouquinho mais organizado, e essas coleções mais tarde foram as primeiras, vamos pensar assim, né, as primeiras obras que foram para acervos e constituíram os primeiros museus. Então, se a gente for pensar, né, essa coisa da curadoria, né, do organizar, já nasce antes do museu acontecer. Né? É um jeito né, de olhar para aquilo, estabelecer uma conexão entre as coisas que lá estão. Então, é quase assim, nasce um pouquinho antes, mas vem junto, né, o museu, e aí vamos lá de trás. E aí, uma outra coisa também, né, que a gente às vezes não tem tanto contato com curadores, nem jovens curadores, né, o pessoal, a grande maioria das pessoas não tem tanto contato, fica, né, meio fazendo as imagens, né, e tem essa coisa da pesquisa, né, é uma coisa que é uma pesquisa constante, né, uma crítica e muita reflexão. E aí, a pergunta que vem é assim, ó,
Como é que você iniciou essa coisa da curadoria? Porque é interessante, porque você foi uma pessoa que fez bacharelado em artes visuais, como várias pessoas fazem bacharelado em artes visuais, né? E aí no meio lá do curso você fez um clique e falou, peraí, eu acho que eu vou seguir por aqui. Eu não quero ser artista, eu quero fazer isso. Como é que foi esse momento, assim, né? E aí começa uma carreira, né? Nossa, Kátia, essa pergunta é bem interessante, né? Porque eu sempre penso como tudo começou, assim. Eu me localizo, né? Acho legal, você mencionou na minha apresentação, eu me localizo no interior de São Paulo. Então, eu moro em Sorocaba, né? Eu sou nascido em São Paulo, mas eu cresci no sítio, no interior, e me mudei muito pequeno para Sorocaba. Eu cresci em Sorocaba, curso uma universidade no interior, né? Que é Campinas, por mais que seja uma cidade grande, ela Sim, tem uma característica diferente da capital. sim. Então, existem algumas características aí que hoje me faz tentar entender em que lugar que eu atuo. Né? Isso vai ser uma pauta depois. Mas quando eu vou para a universidade fazer artes visuais, eu vou assim cru, sabe? Tinha ido pouca, sou de uma família que não tem muita formação, né? Sou o primeiro da família a ter ensino superior, então frequentava poucos museus, né? Tive pouca oportunidade, mais com a escola que eu ia. Então fui cru, assim. Eu tinha interesse já nessa parte cultural, gostava muito de filosofia, gostava muito de ler e sempre desenhei desde pequeno. Né? Nunca Ah, que parei de legal. desenhar, pintar. Então, não queria ver que não era design, vi que não era outras coisas, arquitetura, vi que não era. E eu tive uma aula de Almeida Júnior que me tocou muito. Falei, nossa, eu comprei um Gombrand, né? E fiquei Oh, lendo, fiz a prova, né? É a sim. prova específica e entrei em artes visuais sem saber o que seria, né? Aí foi muito bom entrar no curso de artes visuais por conta de uma questão prática. Então, assim, as minhas aulas mais importantes foi desenho. Eu tive uma professora muito boa, que é a Ligia Luffy. Deixa eu ver. A Lígia Lígia Lúcia. é Sim, chona, né? sim, sim. Nas avaliações, ela analisava os desenhos dos alunos, das alunas, e ela conseguia enxergar muitas coisas a partir da linha, a partir da composição, Sim. e aquilo me deixava fascinado. Como ela conseguia ler a imagem, né? Eu acho que a leitura de imagem me cativou. Aquilo foi o primeiro contato. Eu entrei no período na universidade, né, que a coordenadora do curso era a Silvia Foregatti, que foi minha orientadora Sim, do mestrado também. sim. Sido uma pessoa muito competente, ela é uma pessoa que trabalha muito e consegue arranjar as coisas. E ela, durante esse período de graduação, ela conseguiu ganhar alguns editais na universidade, né, da Pró-Reitoria de Extensão, que chamava artistas para dar aula na universidade. Que E legal. durante todos os anos ela ganhou tudo, praticamente. Então, a primeira professora que veio, a primeira artista que veio foi a Mônica Nader, Ó, que legal. com o projeto de Jamar. E, enfim, Mônica fantástica, né? Uma professora incrível, aprendi muito com ela, adoro ela, enfim, uma pessoa muito importante para mim, trazer algumas reflexões críticas sobre a arte também. A segunda professora foi a Georgia Kyriakakis, Sim, que foi uma pessoa queridaça. A gente trabalhou é, junto um tempão na e, Belas Artes. então, e foi muito legal porque é uma proposta de escultura, né, a disciplina Sim, dela, e eu fiz uma cantina, já meio que interessado nessa relação da arte relacional e tal. sim. Aí eu tive um terceiro professor que foi crucial, né? Foi no meu terceiro ano. Então, no meu terceiro ano, a gente já começa a se preocupar com grana, com o que eu vou trabalhar, né? Começa a fazer Sim, estágios de educativo no SESC, no SESI. E aí eu sempre gostei muito de teoria, né? Sempre li muito, mesmo antes de entrar na universidade, né? Então, chegou um momento em que eu senti que a leitura dura, crítica, tanto de filosofia, antropologia, né, sociologia, ela estava enrijecendo meu gesto artístico. olha que E interessante. aí era para mim muito crucial que eu teria que decidir, né, não assim definir o que eu seria da minha vida, porque é muita pretensão, né? Então, mas eu queria definir o caminho, né? Sim, Aonde que eu vou sim. percorrer? E aí calhou de vir nesse momento um professor que, inclusive, né, você conhece muito bem, que é o Andrés Hernandes. Sim, O Andrés. Andrés, curador.
né? Querido. E meu mestre, assim, um cara crucial para minha carreira, assim, sabe? Porque ele foi um cara, assim, que me mostrou o caminho, o mundo da curadoria, né? Sim. Como se faz uma curadoria na prática. Ele é um grande, é um cara incrível porque ele faz a coisa acontecer sem grana, né? Do jeito que Sim, dá, ele faz acontecer, assim, né? sim. Então, foi meu primeiro contato profissional, assim, com a curadoria. E o Andrés, ele foi um cara muito generoso que me acolheu, né? Eu disse, eu estava interessado na curadoria, ele me acolheu, me ensinou e me deu todo o apoio, assim, para fazer. Então, foi esse meio que o caminho, né? E logo depois do Andrés, a gente teve como professora a Rosana Paulino, Sim, a Rô, minha colega de faculdade, lá na faculdade. aluna, Então, muito tempo atrás, gente, na e a ECA. Rosana, ela fazia uma leitura de portfólio, né? Os alunos levavam os trabalhos, ela lia. E também a mesma coisa aqui da Lígia, né? Da Lígia Luff, de Vegeluto. ler, né? Sim, E de amadurecer o trabalho dos alunos, né? De pensar a materialidade do trabalho, a apresentação do trabalho, tudo aquilo me encantou. E eu acho que a Rosana Paulino meio que fechou tudo, assim. Ela fechou o ciclo, né? E eu falei, nossa, é isso que eu quero. Por mais que eu não entenda muito o que é isso que eu quero, né? Então, exercer de uma maneira a minha vontade teórica, né? sim, Um exercício prático, né? sim, Enfim, que aí pode falar depois, mas para mim a curadoria é um exercício prático. sim. Ai, que legal, tem um monte de gente falando aqui, ó. Acho que a Andrea está aqui. Que referências maravilhosas, Andresa e Rosana Paulino. A Paula Fernandes acabou de passar aqui, deu um oi, um monte de gente entrando aqui. Mas, E é bonito, sabe, o Alan, quando você coloca, né? E aí, claro, aqui eu vou dar uma costura sistêmica aqui na história, porque são diálogos criativos sistêmicos, né? Isso tem muita força quando eu olho, né? E eu sou grato a todos os meus mestres. Então, é uma linhagem. Então, assim, então, quando o Alan está aqui falando, né, hoje, como curador, ele sabe que atrás dele tem todos, porque tem muitas vezes que a pessoa parece que nasceu pronta, né? Você fala, como assim nasceu pronta? Meu? Tem um monte de gente que veio antes, né? E aí começa bem lá atrás, né? Então, quando você fala assim, olha, meus pais eram muito simples, eu sou o primeiro que chegou na universidade, aí você chega na universidade assim, ok, eu vou fazer diferente, eu vou crescer, mas tem ali o apoio da família, e aí vai andando com a coisa, e aí você vai, e é bonito que você elencou todos eles, assim, até chegar, né? Ó, agora, quando chegou a Rosana, eu entendi. Eu junto a parte artística, o meu lastro, que foi o curso de bacharelado em artes visuais, e mais essa leitura hardcore que a gente tem, né? Que tem que ler, tem que refletir, tem que escrever texto, que eu também sou apaixonada. E aí, bum, a coisa de repente fez sentido, né? Mas é isso, então eu tenho todo o meu lastro, né? O lastro, né? Do curso todo que você fez, as pessoas como seus mestres, né? E aí essa sensibilidade, né? E para mim agora que é um monte de ficha, porque eu lembro que na nossa live, né, a gente conversando, eu falei assim, cara, ele é um poeta, assim, ele é um artista, porque é um curador que também é artista, né? No fundo é um curador que é artista. Porque foi uma leitura muito sensível que você fez da minha obra, foi uma delícia, sabe, conversar. Então, assim, né, você ia trazendo, mas também tinha essa coisa de ler, né, de se colocar no lugar do artista e também tentar, né, entrar, né, vestir o sapato do artista e tentar entrar naquele universo, né, isso é o que um curador também faz, né, de entrar naquele universo, né, entender a criação, não é só uma questão da imagem, né, mas daquilo que está por trás da imagem, né, quem que é essa pessoa que traz da imagem, quais são os assuntos que estão ali, o que está levando a pessoa naquele lugar daquela produção. E aí isso, né, né, juntando as duas coisas, você tem o artista e a sua produção, o sistema dele, e aí vem o Alan, né, com os sistemas de interesse dele, e olha, tem algo lá que eu consigo dar uma leitura, uma costura super interessante, né? E aí aqui também, olha lá, é uma coisa, e aí a coisa faz assim, né? E aí é um grande aprendizado, isso é uma relação entre sistemas, né? E isso é muito legal, isso tem muita força, e é muito bonito. Então vamos lá, vamos seguir. Pode ir falando, tá bom? Eu só estou procurando as perguntas aqui, ó. porque eu elenquei assim pessoas diretas, né, que
tem uma influência direta nesse sentido da curadoria, mas, como eu digo, né, existe uma questão, porque, enfim, quando eu me formo também, aí eu faço um curso, é uma parte importante também da minha carreira, né, que eu faço um curso com o Paulo Miada e a Galciane Neves, Centro de Pesquisa e Formação do SESC, né, eles fazem um curso de curadoria, o exercício curatorial. Sim. E, bom, assim, que aí eu também trabalhei numa galeria em São Paulo, que é a Sankovski, Sim. o Marcos, que foi incrível também. Então, assim, eu trabalhei de assistente de artista, fui assistente do Marcelo Mosqueta. Ah, que legal. Então, assim, montei a exposição, e foi muito interessante no período que eu estou em São Paulo, né, começo a entrar de fato com esse contato com o sistema da arte, porque Campinas, por mais que seja uma universidade, ela está um pouco afastada, né? Sim. Então a gente tem um tipo de olhar muito diferente de São Paulo. Sim. E foi bom porque aí quando eu vou para São Paulo, eu entendo o que é estar em Campinas e no interior. Sim. E aí quando eu olho para o interior, né, a partir desse ponto de vista de São Paulo, eu falo, poxa, eu acho que eu quero trabalhar no interior. Ai, E aí essas questões envolvem alguns partidos, assim, né? Você tomar escolhas e entender qual é o seu gesto. Então, assim, para mim a formação, além de professores, né? Além de diretores, a própria Silvia Fregatti, que foi muito importante para mim, eu tenho muito como formação meus colegas. Sim. Então, quando a gente acabava as aulas, a gente se encontrava no bar, tomava uma cerveja, e o que eu mais gostava, a coisa que eu mais gostava, que mais me movia, era falar sobre trabalho de arte. Como que eu vou resolver isso? Que tinta que compra? Como o papel? E a gente ficava falando horas sobre isso, né? E aquilo que me movia. Sim. Então, eu fui descobrindo isso, né? E no fim eu descobri que o que me movia, na verdade, era a relação com as pessoas. Que legal. Que legal. Essa não é nem o trabalho em si. O trabalho ele é um médio, né? Sim. Ele é um meio. Sim. E o que me interessa é a pessoa artista. Sim, que legal. Então, o que movimenta, o que ela está bem, as pessoas estão bem, Sim. qual é a subjetividade das pessoas. Então, esse mistério de cada artista é o que me move. Assim. Eu gosto de trabalhar com artistas. Esse é o meu motivo. Que legal. É bacana, porque aí você me traz uma coisa que eu lembro até quando eu te convidei, né? Eu estava comentando, né? Olha que interessante, né? Em janeiro desse ano, 2021, pandêmico, a gente completou 50 anos dos domingos de criação que acontecia lá no MAN, no Rio de Janeiro. Lá em 1971, que começou, que era, né? Quem que estava encabeçando isso? Era o Frederico Moraes, o grande Frederico Moraes, que era exatamente isso. A ponte dele, assim, cara, não é o espaço do museu, cara, é a rua, são as pessoas, são os artistas, né? E aí o que era esses domingos? Ele chamava, né, os domingos de criação. E naquele momento ele inaugura, né, ou ele fala, né, que a curadoria pode ser sim algo criativo. Né? Então ele propõe uma curadoria não tão museológica, organizacional, mas assim, algo que extrapola, mas que está na relação com as pessoas, que está em relação com as cidades, né? E aí a gente faz 50 anos disso, né? Num momento totalmente, todo mundo fechado, né? Mas que ele traz esse frescor, né? Ainda assim, esse frescor. E aí, a pergunta, né? Que ele vai falar exatamente, é uma curadoria criativa, né? Que dialogava com os artistas, os materiais. Então, para quem não sabe, Frederico às vezes descia lá, sei lá, a mangueira inteira, né, para bater samba lá no aterro, caminhões de areia. Olha, nós temos caminhões de areia. O que a gente vai fazer com esses caminhões de areia? Sei lá, chama artista tal. Um monte de papel, um monte de tecido, né? Então tinha as materialidades e os artistas agiam ali naquele lugar, no Domingão, com as pessoas, né? Então era quase verdadeiros happenings, né? Não era um rap, mas assim, era esse agito de estar junto, né? E trazer a possibilidade da arte quase como um acontecimento, né? Na relação com o outro. Né, na relação com outra, a arte se instaurava naquele momento da relação com as pessoas e as materialidades. E aí, essa é a pergunta, como jovem curador, né?
percebe a ação hoje, né, nos espaços institucionais. Existe imagem para coloquei aqui, uma curadoria menos catalográfica e mais inventiva? Então, essa é uma pergunta bem bacana, né? Tem a ver com o seu Meu mestrado, né? inclusive, eu só não divulguei mais, assim, né? Porque ele ainda está sendo, ele está no Sim, momento de ser publicado. Quando for sim. publicado, aí a Não, gente não pode. passa aí para... Sim, Né? Agora, por enquanto, não está publicado, né? Mas, pode falar. assim, isso é uma questão bem interessante para mim, porque eu comecei meu mestrado, eu vou tentar dar uma volta aí, vamos ver se eu toco, né? Esbarro aí na questão. Sim, Mas eu comecei meu mestrado querendo investigar, era uma proposta de uma teoria crítica sobre uns trabalhos que eu estava chamando de vestígios de performance. Eu queria trabalhar, investigar essa relação da ausência do corpo, da presença ausente do sim, corpo nesses vestígios. sim. Eu começo a investigar, a ler, escrever algumas coisas, e a partir disso vou traçando alguns trabalhos de arte, os quais me interessavam para argumentar tudo isso. Chegou um momento que eu vi que tinha uma curadoria ali, Sim, existia uma exposição, sim, e aí existia uma exposição pronta, então eu fui conversar com a minha orientadora, a Silvia, e aí a Silvia falou, por que você, para quem não sabe, né, no programa de pós-graduação em artes visuais, pelo menos na Unicamp, mas em vários outros programas, existem as possibilidades de você fazer uma pesquisa prática em artes visuais, né, sim, uma pesquisa teórica. sim. Então eu entrei nessa linha da teoria, e aí a Silvia me propôs, por que você não muda para a prática? Ai, que legal. Não faz mais, né? E aí a gente vai fazer uma mesma metodologia de um artista pesquisador. Sim, Então ele vai pesquisar e vai falar sobre, vai analisar o trazer. trabalho que está sendo... Deu uma travadinha. Você já defendeu, né? Você já defendeu. Ah, então pode Daqui a pouco falar. Então pode falar, só não pode. está publicado. É porque a gente, para quem não sabe, é assim: enquanto não defende, a gente não abre a boca. Depois que defendeu, que já é público, né? E hoje em dia as defesas são todas pelo YouTube, vocês podem acompanhar a defesa das pessoas. Aí a gente pode até comentar sobre, né? E depois fica a parte escrita depois fica na biblioteca, todo mundo pode entrar, né, no Instituto de Arte da Unicamp, procurar o nome lá do Alan e vai estar publicado. Mas, assim, enquanto a gente não defende, a gente não pode ficar falando sobre. É engraçado, é coisa da academia, gente, porque senão tem plágio, tem, né, direito autoral, blá, 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 mas tudo bem, pode falar. Eu fiz essa pergunta, sabe por quê, o Alan? Porque eu fiquei muito interessada nisso quando você trouxe, né? Falei, ah, tá, vou usar o Foucault, né? E tem toda aquela história dele lá do vigiar e punir, dos ambientes, das máquinas, né, institucionais que vigiam, blá, 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 e ao mesmo tempo esse exercício né, da exposição como um espaço ali de, né? Porque uma exposição, seja lá onde ela aconteça, ela dialoga com aquele lugar onde ela está instaurada, né? Está instalada, vamos pensar assim. E aí, de novo, tem isso, né? Não é só a vontade do curador e não é só a vontade do artista. Porque o primeiro ciclo é esse, né? Vamos pensar assim, a gente tem um artista e as vontades dele, os desejos, blá, 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 eu gosto e não gosto, blá, 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 é um sistema mais fechadinho, né? Aí depois você abre um outro ciclo, né, que compõe esse, que é o curador conversando com o artista, né, e as negociações, blá, blá, blá. E aí entra um outro ciclo maior ainda, que é a instituição conversando com o curador e conversando com o artista. Então, assim, se as pessoas não percebem que é isso, que tem toda uma dinâmica relacional, né, de intenções e quereres, né, é isso, né, senão fica muito esse discurso, a instituição não quer abrigar porque eles são, sei lá, isso, careta, retrógrado, e a gente começa a taxar, mas tem o lado da instituição também, não dá para ser ingênuo, né? E aí é exatamente isso, né? Então o curador fica nesse jogo, né? Nesse jogo. E aí eu achei interessante você trazer isso como pesquisa, né? Já estou morrendo de curiosidade para ler, quando publicar você me avisa, porque é exatamente isso, né? Não é um embate de força, é um embate de sistemas. E nos sistemas aqui, assim, né, de crenças e valores e o que eu quero enquanto uma instituição, o que um curador quer enquanto um exercício de uma curadoria criativa e o que aquele artista
também, né, com quem que ele quer se alinhar, porque também tem esse lugar, né? Não é... Porque, sabe, Alan, que vem muito, que as pessoas falam, o curador usa os artistas para ilustrar a teoria, Uhum. entendeu? Então, desse lugar, como que é isso? Não, não Essa é? questão é muito importante, Kátia, porque eu utilizo na minha dissertação, né? Eu evito primeiramente a figura do curador ou da curadora como figuras verticalizadas e que são, como posso dizer, aristocráticas, né? Então eu vou dizer sobre isso, né? Sim, Discursivas. sim, O discurso, toda essa relação discursiva, imagética, cultural, né? Elencada pela exposição, mas eu também evito falar da curadoria exclusivamente a partir da exposição, né? Mas do gesto curatorial, muitas palavras gesto curatorial, ela vem o que eu chamo de um dispositivo. sim, Né? Existe uma tese da Sinara Barbosa no Distrito Federal que ela faz uma tese só sobre isso. Então, o dispositivo é um termo do Foucault sim, que ele não define muito bem, mas é um conceito que atravessa toda a produção dele, interessado em investigar essa relação de poder, sobretudo de poder na sociedade ocidental. Então, o dispositivo ele é criado para poder, né? E eu chamo a curadoria de dispositivo curatorial. tá, Então, o dispositivo curatorial ele é uma trama de agentes, de elementos, de arquitetura, de segurança, de acervo, de publicidade, de jornal. Então, assim, e tudo isso, essas tramas, esses agentes, esses elementos heterogêneos, como o Agamben vai falar, o Agamben vai comentar esse sim, conceito do Foucault, eles se conectam de maneira em que vai constituir esse discurso curatorial. sim, O curador, a figura curatorial, ela é apenas um médium, né, que vai fazer essa mediação entre artista, trabalho, público, equipe de educativo, diretor de instituição, sim, né? Então, vai fazer essa mediação e que não necessariamente vai ser o que eu quero, eu, curador, quero. Às vezes eu quero falar sobre uma coisa, mas a instituição vai me podar e vai falar assim, ó, aquele trabalho não pode ir. Aí eu vou ter que chegar perto e falar, ó, esse trabalho não pode ir. Aí você vai falar, não, mas dá um jeito, o que a gente pode fazer? É um conflito, né? Você é uma mediação, você é um mediador de conflitos, praticamente. Né? Você tem que mediar para aquilo acontecer. E os processos, o que eu comecei a observar é que os processos burocráticos, orçamento, sim, tamanho da obra, transporte, localização geográfica, sobretudo no Brasil, que é um país continental, localização geográfica de sim, artistas, sim, tudo isso são elementos que vai definir a poética da exposição. sim, Então, eu constituo na minha mente um projeto de uma exposição com obras. Aí uma artista vai chegar e falar, nossa, eu vou mudar, não tem mais ferro, vou ter que fazer com bronze. Aí ela faz o negócio em bronze e muda a poética do trabalho. sim. Né? Às vezes vai ter o transporte mais para essa obra. Às vezes, então assim, Sim. A é, logística, elementos né? burocráticos Mexe com a logística toda. e essas questões são muito importantes, sabe? Porque são coisas que a curadoria não fala. Né? Quanto custa? Como que faz? Sim, Por que essa instituição aceitou ou não? Esses elementos meio que backstage, elas são cruciais para determinar um discurso cultural de uma nação. Né? sim, Por que, que o MASP fez Histórias Afroatlânticas em 2018 e sim, foi, segundo o New York Times, a exposição mais importante do mundo sim, durante esse ano? sim, Não é porque todo mundo quer, mas é que existe uma conjuntura para aquilo sim, acontecer. sim, Envolve muitas coisas, mas muitas instituições, colecionadores, mídia, imprensa, teóricos. sim. Né? E é Então, bacana tudo você, isso. é muito legal você trazer isso, sabe? Porque, bom, a gente sabe porque a gente está no meio da engrenagem, mas assim, quem está de fora, acho que o curador é isso, entendeu? A pessoa que vai lá, escreve um textão na parede, ou né, vai lá e seleciona as obras que, sei lá, ele gosta ou não, aí pronto, vai lá, põe no espaço e vai embora.
E a coisa é muito mais complexa, né? E é bem isso que você falou, né? É uma coisa das relações, né? É isso, né? Você usou a palavra do intermediário, né? Mas é isso, né? Tem que estar negociando com tudo isso, né? E mais essas conjunturas do momento, né? Então não adianta eu vir com a proposição de uma exposição que aquela instituição está antenada com outras coisas, né? Não é que o projeto é ruim, mas se a instituição está conectada com outros assuntos do momento, né? Ela não vai abrigar essa exposição, ela vai escolher uma outra coisa, né? E muitas vezes os artistas não olham para isso, né? Vê uma coisa mais, vamos pensar assim, não gosto de falar a palavra ingênua, mas é meio assim, não gostou do meu trabalho, eles são chatos, né? E não é bem assim, né? Tem exatamente todo esse montante de coisa que você traz para a gente, né? Compartilha aqui, né? Dentro do processo de não é só ter a ideia, mas assim, como que alinhava, né? E é isso que você falou, não aparece, né? Mas para que aquilo aconteça com sucesso, um monte de outras coisas precisam estar, vamos pensar, concatenadas, se relacionando, né? Muito legal você compartilhar isso com as pessoas, porque a grande maioria não sabe disso. Ai, Exato. ai, ai. Tem também Pode falar. diversos, né, curatoriais. Então, por exemplo, eu posso fazer uma exposição, que nem fiz uma exposição para Kogan Amaro, né? Uma exposição, é claro, o Marcos Amaro, ele tem uma visão, né? Ele como gestor de uma galeria que é artista também, ele tem uma visão muito específica. Se a gente for fazer uma exposição, né, com uma galeria que quer focar mais na venda, se eu fizer uma instalação muito grande, né, vai ser mais difícil de vender. Então, vamos colocar trabalho mais bidimensionais. Sim. Eu quero fazer uma exposição de cunho histórico de um artista. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa histórica, né, de desenvolvimento. É mais interessante apresentar estudos, desenhos, até chegar e tal, tal, tal. Eu quero fazer uma exposição individual de um artista, Eu quero fazer uma exposição temática. Então, assim, existem diversos caminhos curatoriais e que cada gesto curatorial ele é muito específico, né? Esse gesto criativo que você mencionou, ele é mais difícil, porque tipo, tem um texto do Lulu Gibi, que é o fardo da curadoria. Então ele faz meio que uma caricatura de vários tipos de curadores, o curador corretor cultural, o curador conhecedor, né? E esse gesto criativo, ele é bem difícil, porque ele é um pouco ousado também. Assim. Eu até no momento que eu estou mandando alguns exemplos, algumas curadorias que eu fiz, tem alguns que eu não consigo mandar, porque não existe nem imagem, assim, porque é umas coisas bem experimentais que eu fiz. Então, eu fiz uma residência na W Residência lá em Ribeirão Preto, e eu fiz uma curadoria que ela não existe. É uma curadoria só com processos de falha de artistas. Ai, que legal. Então, eu tenho um monte aqui. Se precisar, abra a mapoteca aqui, os escondidos. O nome da exposição, Os Escondidos, as Sete Chaves. E o nome com o Elcio, ele que falou. O modo, né, era exatamente pensar como a falha é importante para o processo artístico. Sim. Só que as falhas, os processos, né, as imagens do processo, porque assim, durante o contexto da residência, os artistas de residência iriam apresentar as obras finais. Né? Sim. E aí, a minha proposta era apresentar as falhas. Sim. Só que aí, o próprio Elcio, que coordenava a residência, falou, não vamos apresentar as falhas, vamos apresentar textos. Então, eu fiz um texto, a minha curadoria foi um texto, falando sobre as obras que deram errado. Eu acompanhei, né, no dia a dia. Então, ó, fulano foi para esse caminho, viu que não deu certo, foi para lá. Sim. Então, esse gesto curatorial é muito difícil, porque, sei lá, poucas instituições teriam interesse em fazer uma coisa dessa, né? Sim. Mas por estar numa residência, eu percebi que ali era uma possibilidade de eu experimentar esse gesto criativo curatorial. Sim. Então, talvez em editais, né? Talvez em editais de pesquisa, às vezes pode ser que role, né? Às vezes tem uns editais meio loucos, assim, né? Abre para uma pesquisa, né? Aí pode ser que sim, né? E é interessante você falar isso, porque assim, uma das coisas que eu mais gosto, quando os alunos trazem os trabalhos, eu falo assim, eu quero aqueles desenhos que vocês detestam, que vocês acham que estão horrorosos e que deu tudo ruim.
esse que eu quero ver. Aí você vai lá e vê e fala, tá vendo? Olha só, isso tá muito mais legal. Não tem aquela coisa, né? Olha, vestir a capa do artista, esse é o trabalho que tá bom. Eu falei, não, eu quero ver exatamente aqueles do erro, né? Porque ali tem uma margem, vamos pensar assim, descompromissada, né? Do acerto, mas tem a experimentação. E aí é muito legal você pegar o fiapo ali e falar, olha, tá vendo isso aqui? Ó, tudo segue nessa direção. Então, muitas vezes eu peço, olha, eu quero um portfólio exatamente dos trabalhos que vocês não gostam e que deram tudo ruim. Eu peço para os alunos, eles ficam me olhando assim, mas como assim? Todo mundo pede os bonitinhos. Não, eu quero exatamente isso. Exatamente isso. É... Gente do céu, tá quase acabando já. Ó, voa, 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 voa. Então já falamos disso aqui. Tararararará. Dicas, dicas, dicas. Ainda tem que dar os recados. Bom, para quem está iniciando, vamos lá. Ou quando você está tentando ter uma ideia, duas perguntas que eu sempre faço, né? Uma, é assim, quando trava, assim, você fala, cara, não estou conseguindo ter ideia de um eixo curatorial de um texto, o que você faz? Curatorial, se diz, na parte curatorial? Preciso bolar um negócio, não sei. Aqui já rolou de tudo, assim, ó, chupar picolé, abraçar cachorro, vou sair para andar. O Alan Fontes anda de bicicleta, o outro, vou ver uma série do Netflix para refrescar a cachola, vou dançar, sei lá. O que que você, quando você fala, nossa, não estou conseguindo entender, o que que você faz? Qualquer Todas coisa. essas são boas. Todas essas são boas. Todas Fica a essas... dica, fica a dica. Vou ligar para minha amiga e falar mal do mundo. Qualquer coisa. Então, várias coisas, né? Eu vou falar uma, assim, que eu acho que é um debate do que a gente vive hoje, né? Sim. Existe um livro de um filósofo coreano que chama Sociedade do Cansaço. Sim. Hoje, eu acho que por conta da internet ser muito acessível, a gente tem esse tempo 24 horas de informação. Existe um termo no interior, né, que a gente fala panguar. Né? Esse é um verbo, panguar. Panguar? Panguar. Você está panguando. Panguar é você ficar olhando para o teto, não fazer nada, sabe? Vou O panguar, tédio. vou panguar. A gente não tem mais o direito de panguar, sabe? Sim. A gente tá no banheiro, né? A gente liga o celular, vê o Instagram. Sim. A gente está parado na fila, a gente vai e responde mensagem. Sim, vai almoçar com o celular. Agora, o tédio, que é uma coisa que na era pré-internet a gente fazia, que é o quê? Ficar sentado numa fila de banco, olhando para o teto, falando, meu Deus do céu, que tédio, que saco, sabe? Isso é bom, isso é muito bom. É bom. E o filósofo, ele fala que é muito importante nós termos, né, a gente ter ele chama de um tempo negativo, Sim. uma negação. Sim. A gente não tem tempo para negação, a gente só tem afirmação. Eu quero assistir tal coisa, eu maratono isso. Sim. Eu quero ver receita disso aqui, eu vejo. Na época não, na época você quer ver o próximo capítulo, você dorme, espera outro dia, no mesmo horário e assiste. Né? Sim. E eu acho que é importante porque quando eu fico sem fazer nada, quando eu fico com tédio, é onde as ideias, é onde o meu cérebro ele cria um ritmo, um estado diferente, né? Sim. E não é meditação. Sim. Meditação é importante também. Sim. Mas ele fica num estado onde as ideias vêm. Sim. Sabe? Você fica assim, porque você caça coisa para fazer. Então você fica pensando, poxa, o que acontece se eu pegar esse clipes e enfiar na terra? Sabe? Você fica... E aí as coisas vão morrendo, assim, você vai pensando em coisas que você não pensaria, entendeu? Eu acho muito importante e para quem trabalha com criação, é importante você ter esse tempo de tédio. Então é panguar sem culpa. É panguar sem culpa. Né? Panguar sem culpa. Chato, é difícil, mas é importante. Fica sempre essa cobrança, né, da produtividade, né? Então, e é exatamente isso, né? Quando a gente está nesse lugar do desliguei, né? Na verdade, o cérebro entra num outro modo, tem uma explicação neural para isso, né? E ele faz um outro caminho neural, né? É como se você desse um shutdown numa parte e um outro caminho neural se estabelece, né? De conexões, e aí as ideias vêm desse lugar do panguá, vamos pensar assim. É um panguá produtivo, né? Então, de repente, a coisa vem, né? Para quem está iniciando,
e que quer ir para esse lugar da curadoria, que dica que você daria? Uma pessoa assim, pô, eu Olha, gosto de crítica, eu gosto de história, qual um caminho possível? Nem sei se tem curso, hoje em dia tem curso, graduação disso? Não tem ainda, né? Já PUC, existe. a gente tem São Paulo tem um curso, A né, PUC? de curadoria, né, Sim. e teoria. Mas assim, eu acho que eu posso dar diversos tipos, né, de conselho. O mais romântico, né, que é se apaixonar por arte, né, pesquisar. Eu acho que assim frequentar ateliê de artista é uma das coisas mais inspiradoras, assim. Ver muita obra, né, ver obra, ver obra, ver obra. Conversar sobre essas obras, falar sobre essas obras, criar disjunções da obras, né? Eu acho que isso é importante, né? Criar disjunções, ter uma leitura sobre cultura, sobre sociedade, né? Porque o gesto curatorial é um gesto de socializar a arte, né? Sim. A arte ela fica engavetada, fica no ateliê, e você tem que colocar isso ao público. Então você tem uma responsabilidade social, né? O que eu mostro e o que eu não mostro, o que eu digo e o que eu não digo, né? Então, acho muito importante também estar atento para essas questões da socialização, da sociedade, da sociologia, né? Mas eu vou dar um conselho mais cruel, assim, que tem que ter contato, né? Sim. Para você trabalhar como curador, você tem que ter contato. Eu sou jovem, né? Estou começando minha carreira como curador. E você tem que ter contato com pessoas do sistema. Você tem que conhecer artistas do sistema. Você tem que conhecer curadores do sistema. Você tem que, de alguma forma, ser inserido nisso. Sim. Né? Então, enfim, a minha maneira foi uma maneira, vamos dizer, natural, né? Então, eu tive professoras e professores que estão, de alguma forma, nisso. Então, você vai se inteirando. Mas, enfim, eu fui assistente do Marcelo Mosqueta, de artista, né? Então, montava a obra em exposição com ele, né? Ia na SP Art, enfim, isso aos poucos você vai conhecendo gente, se conectando, né? Alguns você não vai gostar, né? E aí você se desconecta com outros, você, poxa, legal, temos ideias parecidas. E aí aos poucos as parcerias vão sendo formadas, né? Então eu acredito que profissionalmente, né? Eu acho que esse seria um conselho de estar em contato com pessoas do sistema. Mas o outro é ver obra de arte e que legal, conversar. que legal. Beijo, querido. Boa Beijo. noite. Adorei.